Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e nós estamos aqui em Luz para conversar com os agraciados da terceira edição do Prêmio Destaque Digital aqui na cidade. Eu estou aqui com a Vanesca, da Kumon, Destaque Digital esse ano aqui em Luz. E aí, Vanesca, como é que você está? Bem, Tudo bem? Gustavo. A gente já está conversando aqui tem um tempinho em off, né, Já. Vanesca? A gente batendo um papo, eu tô comentando assim que aqui em Luz tá quente, a gente tava em Bambuí de manhã, tava mais frio. Mas também tem essa luz ali ligada, né? Agora vai ficar. Nossa Senhora. Eu brinco com o pessoal o seguinte, lá no estúdio lá em Arcos, o estúdio lá é muito bonito. O dia que você estiver passando por lá, passa lá pra você conhecer o destaque digital, a equipe e tudo e ver o estúdio nosso lá. Só que tá faltando um ar-condicionado lá. Mas logo você. Nossa, mas você não tem noção tanto que é quente. Porque lá é assim, são 4 iluminações que ficam de frente. E aí a computadora, o microfone, tudo que esquenta, né? Aí eu falo, nossa, a próximo investimento que eu vou fazer pro estúdio lá tem que ser um ar-condicionado. Faz bem. Então, sim, a gente está aqui no estúdio do Apóstolo Marcelo Céu, agradecer Destaque Digital também, sempre agradecendo aí, porque ajudando a gente bastante. Evana, você se apresenta, conta um pouquinho pra gente da sua história, um pouquinho do comum. Tá certo. Hoje eu sou conhecida na cidade como a Valesca do Pulmão, né? Eu vim morar em Luz, eu sou de Goiânia e vim para Luz. Como eu falo que eu sou uma cigana, né? Que eu passei por várias cidades. Mas, né? Eu falo que Deus me trouxe para Luz por um propósito. Eu acho que a gente tem que sempre entender que tudo tem um propósito para Deus. E hoje eu sou conhecida como a Vanessa Pulmão e amo o que eu faço, né? Hoje eu tenho. Minha família foi construída aqui, instituída aqui, César, meu marido, Daniel, meu filho, e vem aí nessa missão aí de transformar vidas. Né? Então, sou muito grata por Deus me colocar nesse caminho da educação. O foco do Kumon é aulas extra classes, né? Muita gente confunde o comum como aula de reforço, e na verdade não. O comum não é aula de reforço. Comum ele vai ajudar a criança que tem alguma dificuldade ou aquela que tem alguma habilidade além do normal da escola para ser desenvolvida. Né? Então, o meu trabalho é mostrar que toda criança ela pode ser desenvolvida, depende do tempo dela, que é a grande diferença. Eu hoje recebo muito aluno que estão com dificuldade na escola, mas, em contrapartida, eu também tenho alunos que têm muita habilidade, então ser desenvolvidos pensar o seguinte: eu não preciso de ninguém para fazer aquilo que eu quero. Eu preciso de querer. Sim. Falo um dos meus legados é assim: faça o que você quer, que ninguém vai te segurar. Né? E eu não faço por ninguém. Eles vão fazer por si. E a criança vai vendo que ela tem essa condição. Ela vai aprendendo que ela não precisa de ninguém para ensinar, que basta ela querer. Então, eu falo que o Kumon é isso. Ele não é um reforço, mas acaba que a gente vai desenvolvendo as habilidades daquilo que a criança tem a dificuldade e quando vê a criança já está além daquilo que está estudando na escola. E isso que foi criado no método Kumon. A gente transformar o aluno a fazer coisas que ele ainda nem viu na escola. Mas até chegar nesse ponto, a gente tem várias coisas a ser trabalhadas aí. Porque a criança chega lá para mim segura, desmotivada, achando que não tem, né, que não tem condição de fazer nada. Então, eu primeiro preciso recuperar aquilo que ela está dentro dela, que ela consegue, para depois eu desenvolver o conhecimento. Então, eu sempre falo como pai: pai, eu não quero só ele aqui, eu quero pertencer na vida dele. Porque o momento quando a gente pertence na vida de uma pessoa, a gente não é esquecido. Quando a gente tem por ter, ele vai embora e nunca mais vai ligar com a gente. Eu falo que essa é a diferença do método Kumon aí, principalmente a Vanesca orientadora. O método é o mesmo. Você pode sair daqui e procurar qualquer cidade que tem Kumon. O método você vai pegar os mesmos bloquinhos, as mesmas dicas. Mas eu falo da forma que eu conduzo, eu falo que é diferente. Porque eu acolho todos os meus alunos. Eu não quero só ter em quantidade. Eu quero ter, mas pertencer na vida. Como então existe, entre aspas, assim, se eu falar um termo errado, você me corrija, tá? Mas assim, é como se fosse então, um aperfeiçoamento de algum déficit ou até alguma coisa que a criança mesmo precise aperfeiçoar mesmo, por assim dizer. E o Kumon ele tem uma metodologia, então, como você está me explicando. Tem uma metodologia. Quem criou ele foi um japonês, foi o Kumon, através de uma dificuldade do filho dele na matemática, que ele era excelente professor de matemática, mas ele não tinha tempo
para ensinar o filho essa dificuldade que ele tinha. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi deixando material dos mais básicos lá, adicionando um, para ver como que seria essa evolução do filho dele. E aí foi fazendo, quando ele viu o filho dele estava fazendo coisas além da escola. Aí o que ele fez? Ele pegou mais uns 3 coleguinhas do filho dele e fez a mesma metodologia para ver se ia dar certo. Esses 3 também teve a mesma evolução, mas cada um dentro do seu tempo. Teve um que evoluiu mais rápido, teve um que teve evolução menor, teve um que teve que fazer muito mais repetição do que o outro. Mas como todos chegaram naquele ponto que ele tinha desejado, ele foi e criou um método comum. Foi criado pela matemática, depois veio o português e depois o inglês. Mas vocês atendem em turmas? O método ele é individual. Porque então você falou assim, porque cada criança vai ter um ritmo de progressão, né? Então a gente trabalha individualmente, mas ao mesmo tempo ele está com mais pessoas, mas cada um fazendo a sua disciplina do seu dia. A gente não é igual a escola que a gente vai explicar para todo mundo, não. A gente vai orientar cada um naquela dificuldade que ele dá. Então hoje eu tenho a minha equipe que ela orienta, ela vê aquilo que ele está fazendo e vai dando dicas para ele desenvolver. Entendi, bacana. A palavra posso falar, você tutora? Assim, Na verdade, a gente fala que a gente é orientadora, a gente orienta. Você orienta. Você orienta crianças do ensino fundamental. Eu pego criança desde o Fundamental 1 como o ensino Fundamental 2. Eu falo que o pulmão, muita gente me pergunta assim, qual é a idade ideal para entrar para o pulmão? E aí eu falo com o pai e com a mãe assim, quando é uma criança abaixo de 4 anos, eu só pergunto para a família, o que você quer desenvolver no seu filho? Eu já queria introduzir responsabilidade, de fazer rotina, ter uma rotina em casa. Falei, então está na hora de você ir para o pulmão, porque o pulmão vai ser desenvolvido essa rotina. Não, eu quero desenvolver ele só na habilidade escolar mesmo. Então, não está na hora dele ir. Porque no início, principalmente quando a criança ela tem a faixa etária de 4, 5 anos, a gente precisa da parceria da família. Porque é algo novo. Então, eu preciso que o pai e a mãe, né? Normalmente é a mãe que senta num momento ali para fazer a atividade. Então, eu falo que a idade ideal eu não tenho. Eu falo que depende da família. Sim. Né? Eu já tive aluno que entrou com 3 anos e meio. E foi super bem, porque a família foi parceira. Então eu falo que para o método também dar certo, a família também tem que entender que não é só lá na unidade. Eles têm que nos ajudar a entender o seguinte. Ô filho, você já fez o pulmão hoje? Porque vai chegando um momento que a criança já vai, não precisa nem ser falado, mas no início a gente precisa dar essa condução para eles, entendeu? Não, sabe o que eu falo? Eu dou um exemplo que antes de eu ter o destaque digital, até no primeiro ano de destaque digital, eu tinha um trabalho paralelo que eu dava aula de inglês, numa escola de inglês lá de Arcos e tudo. E aula para criança eram as mais legais de fazer, e no sentido de que, justamente isso que você falou, que assim, eu tinha que elaborar, pensar em alguma forma, porque assim, no caso do inglês, né, não adianta eu ir lá uma vez por semana fazer 1 hora de aula e não ter mais nenhum contato com o inglês em casa. E quando eu tinha aula com adultos, no geral, o adulto chega com, claro que assim, no geral, entre aspas, mas chega assim, não, eu tô pagando pra estar aqui na aula. Eu tenho que aprender aqui. Se eu quero assistir filme em casa, eu não preciso pagar a aula. E a criança não. A criança já entra com aquela coisa assim de ver o que ela vai ter que fazer em casa, às vezes como uma diversão. Né? Seja assim, tentar ver um filminho, tentar pegar um desenho do Mickey, alguma coisa assim, assistir o desenho do Mickey em inglês, alguma coisa assim. Falo que o inglês, ele era uma dos desafios, né, do mundo inglês, é o seguinte, que às vezes a pessoa só acha que é fazer lá, apesar que o comum ele é feito todo dia um pouquinho. Então isso também foi uma forma que todo comum entendeu, que todo dia eu fazendo um pouquinho, no final eu estou com um conhecimento muito maior. Sim. Né? E esse um pouquinho é estourando 30 minutos. Então o que é 30 minutos depois que você tirar? Hoje, na era digital, eles ficam reclamando um pouquinho. Eles tem que ficar mais firme. Mas lá na frente eles vão colher os frutos. Então eu falo que igual a gente sempre orienta também. Meus alunos de inglês, eu falo, gente, ouve série em inglês, põe uma música para vocês. Porque quanto mais vocês ouvirem, mais vocês vão conseguir falar da forma que você fala.
Né? Porque às vezes eles ficam assim, não, eu vou aprender aqui só. Não, você tem que aprender em casa também. Então, a gente dá essas dicas, né? E a criança, ela sempre gosta. A criança, ela gosta de assistir um desenho. E é tão bonitinho quando eles começam a aprender a falar as palavras no inglês. E aí a gente tem um feedback do pai, que a gente fala só, vai fazer a diferença, mas vocês têm que ter essa parceria. Eu falo que o mundo de inglês hoje, eu tenho total segurança que a pessoa sai de lá, né, escrevendo, traduzindo, falando, mas tem que ter a rotina. E isso é muito nítido na minha evolução lá, porque aquele aluno que não tem rotina, ele demora a desenvolver. E aquele aluno meu que tem rotina, rapidinho desenvolve. É verdade. Então, isso existe uma grande diferença. Por isso que eu falo com o pai e com a família. Vocês vão ser parceiros. Para funcionar, para mim, eu garanto o mérito, mas eu preciso que vocês me ajudem aquilo que eu vou orientar vocês a fazer em casa. Porque eles vão 2 vezes por semana. Os outros 5 dias em casa. Sim. Então, tem que ter essa fonte. Tem que ter o apoio dos pais, né? Apoio dos pais. E aí, como você falou, principalmente no começo, quando eu acho que tem que ter uma mudança de chave na cabeça da criança, porque às vezes está numa rotina completamente diferente. É igual você falou, de pegar, assim, colocar por dia uma atividade, alguma coisa assim, é fundamental para os pais. As crianças têm tantas atividades, tem hora que eu falo assim, nossa senhora, vamos lá, onde você vai colocar essa parte aí de fazer em casa todo dia um pouquinho? Aí muitos até lá falam, não, mas eu estou precisando e eu vou me organizar. Aí eu sempre faça no mesmo horário que ele vem para a unidade. Sim. Por quê? Porque ele tem que vir para a unidade todo dia, segunda a quinta, 8 horas da manhã, em casa ele vai fazer 8 horas da manhã, que ele já vai pegando um ano. Uma das parcerias que eu faço com o pai e com a mãe. Faça no mesmo horário, como se ele tivesse vindo para a unidade, antes de vocês fazerem qualquer coisa. E aí dá certo. Mas tem uns que às vezes a gente ainda tem que ficar tá fazendo a rotina, ou tem que pedir o pai, chamar, ó, vamos, me ajuda a intensificar a rotina em casa, porque tem que ter essa continuação. Sim. Que é muito importante, eu todo dia um pouquinho. Né? Apesar que hoje em dia eu falo que final de semana a família nem muitas querem, nem todas querem rotina, mas é importante introduzir essa rotina. E é meia hora, é muito pouco. É porque acostuma, sabe? Eu já falei com a minha esposa, não tem nada a ver com educação, tá? Mas eu digo assim, minha esposa vai começar a fazer academia. Aí ela fala assim, eu vou fazer 2 vezes por semana para eu começar, para ver se eu gosto, aí depois eu aumento. Aí eu falo assim, vai todo dia. Um pouquinho. Vai todo dia no mesmo horário. Você começa a acostumar a sua cabeça, porque quando vai 2 vezes, assim, hoje eu treino todo dia. Quando eu ia 2 vezes, eu falava assim, eu tenho muita brecha para eu furar o meu compromisso. Porque eu falava assim, por exemplo, no segunda e quarta. Aí na segunda-feira não, eu ainda tenho na terça. Aí na terça-feira eu não vou? Não, eu tenho a quinta, eu tenho a sexta, eu tenho sábado. Quando é todo dia, você não tem essa brecha. Porque assim, você vai ter eu acho que na educação também funciona assim, né? Por exemplo, você vai ter uma atividade na segunda que não é a mesma atividade da terça. Então, se você perde a segunda, usando o exemplo da academia, você perdeu o seu treino da academia de segunda, você vai ter que acumular para terça, você vai virar uma bola de neve, e aí, sendo todo dia, fazendo uma atividade todo dia, você cria essa rotina, né? E é rapidinho, dá 1 mês você fazendo uma atividade todos os dias constantes. Um dia que você fica sem fazer, você sente falta. Você acha estranho, né? Falam que é um condicionamento, né? Quando você tem durante 21 dias para fazer o hábito. Então, depois que passar os 21 dias, se torna. Aí, quando você não faz, você sente falta. Sim, nossa, e é desse jeito mesmo, a gente sente falta. Deixa eu te perguntar, você trabalha com crianças com TEA ou de TDAH, alguma coisa? Tem. Hoje vem muita criança para mim com esses, né? Eu falo, essas crianças, eu não falo nem especiais, que eu falo que são crianças que a gente que aprende com eles. Né? E aí o médico auxilia também. Mas tem um pouco mais de dificuldade, porque é no tempo deles. Né? Mas eu recebo, a gente tem evolução de crianças que foram alfabetizadas pelo método comum. Né? Eu tenho um caso de autista que foi alfabetizado no método comum, chegou na escola além de escrevendo. Então, assim, são crianças que eu tenho um olhar mais especial. Aí é aquela criança que eu pego um horário de menos fluxo na unidade. Eu tenho que estar mais próximo, de fazer mais a rotina com ele, não o auxiliar, até ele pegar o ritmo. Depois que ele pegou o ritmo, aí eu jogo ele para a ilha, para ele se tornar e sentir que ele é normal, como qualquer um. Mas quando eu tenho uma criança que ela tem alguma dificuldade, eu sempre primeiro trago para mim e depois eu levo
para a rotina normal. Que aí eles vão falar assim, então agora, eles vão sentir mesmo, eu saí daqui e fui para ali. É como se fosse um degrauzinho. Foi subindo. Sim. Já aconteceu, aí eu vou te fazer essa pergunta, porque assim, eu em outro podcast, nesse caso foi lá em Formiga, eu estava conversando com uma agraciada que ela era professora particular, tá? E ela tinha me contado, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, eu não sei se no Kumon você já passou por isso tudo, mas de você talvez identificar alguma coisa no aluno que os pais devessem procurar. Porque, por exemplo, assim, às vezes o pai deixa a criança lá os seus cuidados e tudo, e, claro, você lida com crianças todos os dias. Então, você, de experiência mesmo, né? Eu acredito que você saiba. Tipo assim, às vezes essa criança que ela tem um pouco de dificuldade até demais, às vezes o pai devia procurar um profissional. Para poder tentar fazer o diagnóstico, para ver se Isso, realmente. exato. Não, assim, para mim, diretamente não. Mas, assim, igual a escola sempre fala, hoje eu tenho uma parceria muito grande com a escola, então, muitos alunos que têm a dificuldade, a escola já fala assim, ó, leva lá, por isso que ele, por isso que ele tá, lá vai conseguir, porque ela vai trabalhar lá no Diabá. Então, eu mesmo não diagnostiquei, mas tenho toda uma confiança de falar assim, olha, eu acho que deve uma parte clínica só para você tirar de cabeça. Porque aí junto, desenvolvimento do pulmão, desenvolvimento na escola, e não está desenvolvendo, então algo a gente tem que dar aquele olhar. Se não está desenvolvendo, precisamos verificar outras formas para. Não foi diagnosticado, então calma, o tempo dele vai chegar. Não, então às vezes então o comum já funciona, entre aspas, ele é uma situação fim. Então, eu digo assim, já foi identificado algo na escola, da pessoa. Normalmente, hoje vai ser assim, eu não, né, não tive nenhum aluno que eu falei, eu acho, pai, que você tem. Não. Hoje, normalmente, as escolas, sabendo qual foi o diagnóstico, ou que está em procura, né, que está em pesquisa ainda, aí diz, fala com os pais. Olha, se fosse você, eu ficaria em comum, que ele vai poder ajudar nesse momento, seu filho. Então, hoje eu tenho, né, foi difícil, mas hoje eu tenho essa colaboração com os professores nas escolas. Então, porque antes falava de Kumon, eles ficavam assim, não, pelo amor de Deus, por quê? Porque só viu o Kumon como adiantando o aluno ia adiantar, e o professor pensava assim, nossa, mas se esse aluno ficar adiantado na sala, como é que eu vou fazer com ele? E eu fui mostrando do outro lado, eu falei, professor, se você sabe que na sua sala existe aluno Kumon, fica tranquilo. Você vai olhar com ele no olhar de professor, mas você não precisa preocupar com aquele aluno que faz Kumon, que ele vai dar conta. Você tem. Não, mas não entendi. O professor achava ruim do aluno estar adiantado? Quando eu entrei, há 6 anos atrás, quando eu assumi a unidade do Kumon, falava em Kumon, eles queriam matar o pai. Aí, com o meu jeitinho que eu fui mostrando, por mais que o aluno ele vai ser desenvolvido, ele vai se tornar adiantado, ele não vai atrapalhar a sala de aula. Pelo contrário, ele vai poder ajudar a professora, às vezes, com aquele aluno que não está entendendo. Ele vai falar, faz assim que eu aprendi assim. Então, hoje eu quebrei um pouco essa dificuldade que eu tinha nas escolas. Hoje eu falo que os professores são parceiros. Antigamente não. Antigamente tinha pai que falava assim, e chegava para mim e falava assim, ó, às vezes assim, eu queria colocar, mas a professora é contra. Aí eu falei, não, deixa, no tempo certo você vai entender o que é o comum, aí você vai trazer seu filho para. Nossa, então existe uma resistência para isso, eu não sabia. Nossa, já aconteceu comigo no ensino médio de eu fiz Senai durante o ensino médio lá em Arcos, curso de elétrica. E a matéria de física do terceiro ano eu já tinha feito no Senai. E aí foi muito isso, assim, mas no caso, eu não lembro de. Foi justamente isso que você falou. Era mais na situação de eu estar ajudando os meus amigos mais próximos ali, em relação a isso, do que em relação ao professor. Sabe? Não teve muita. Mas eu tive uma grande dificuldade de chegar. Algumas escolas, principalmente algumas escolas, não deixavam nem panfletar. Entendi, nossa. Era mesmo. Aí só que eu tinha dentro da escola, eu tinha mães, parceiros, que os filhos eram, faziam e falavam, eu não tive. E aí depois, acho que é essa parceria com essas mães, que as professoras foram quebrando esse tabu, vou falar, porque foi vendo que a criança estava evoluindo e não estava atrapalhando no contexto da escola. Sim. Né? Não, melhorando, na verdade, né? Era ajudando, melhorando, porque eu falo no dia, professor, se você tiver aluno comum, não se preocupa não, ele vai dar.
como disse, não pode excluir ele, né? Por ele estar, não, você tem que olhar ele, mas não é aquele, sabe, não é intensificar, é às vezes pedir para ele, toma os passos do fulano, me ajuda aqui, terminou a atividade que quem faz Kumon tem um raciocínio mais rápido, termina mais rápido, porque ele é desenvolvido para isso. Então pega ele para te ajudar. Vai entregar o trabalho, vai fazer isso, toma uma leitura aqui, toma os fatos aqui. Então aí eles começaram a entender que o aluno não ia ficar solto na sala de aula. Até então eles ficavam, não, mas e agora? O que eu vou ter que fazer atividade extra para esse aluno? E eu falei, não, pelo contrário, usa ele para te ajudar. O que você teria que fazer que você não vai dar conta, porque às vezes numa sala de 25 alunos, você não dá conta de dar atenção para todo mundo. Você tem aquele um que tem muito mais dificuldade. Então pega aquele, conhece o lado daquele que faz o comum, porque ele tem, ele vai auxiliar, porque tem dificuldade. Aí que elas foram quebrando essa barreira da escola. E aí hoje já. Não. Hoje é parceria, né? Hoje, todos que chegam lá, eu falo, quem te indicou? A escola, a professora. Hoje eu tenho parceria mesmo. Que bom. Vanessa, eu queria te agradecer a presença aqui no podcast, te dar os parabéns por você destaque. Você vai na cerimônia, né? Sim. Na cerimônia. E te encontro lá para te entregar o seu troféu. Com certeza. Queria agradecer a cada um de vocês que assistiu ao podcast até aqui. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a Vanessa e também sobre o Kumon. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.